Olá, aqui é o Vitor Farsa, eu sou psicólogo corporal e você acaba de chegar no terceiro vídeo do curso Ansiedade Baixa. É a terceira e última aula onde eu estou compartilhando com você gratuitamente, de forma totalmente online, o máximo de informações, técnicas, exercícios úteis para te ajudar a construir um corpo com menos ansiedade e, é claro, de modo completamente orgânico e natural. E na primeira aula nós vimos o porquê que o trabalho emocional com o corpo é fundamental e imprescindível para baixar a ansiedade e estabilizar as nossas emoções. Já na segunda aula nós falamos sobre os perigos da excitação do corpo quando você entra na ansiedade. E para ajudar ela a baixar quase que instantaneamente, nós experimentamos um exercício prático. E agora nessa terceira aula eu vou te mostrar como potencializar aquele exercício anterior, desbloqueando uma tensão que fica aqui na boca, que é a tensão oral, também um pouquinho na região do pescoço. Só que muito mais do que exercícios para baixar a ansiedade, eu vou te mostrar como você pode criar estruturas no seu corpo para você não precisar entrar na ansiedade. Mesmo que a realidade que você viva hoje, que te deixa ansiosa ou ansioso, continue exatamente igual. Porque aqui eu estou falando da sua transformação interna e não da modificação dos fatos ao seu redor. Imagina como seria saber exatamente o que está acontecendo no seu corpo e como lidar com essas sensações e emoções sem precisar ficar na mão de remédios, consultas, livros de autoajuda, gurus, enfim, só de você mesmo e da sua relação natural com o seu corpo. E eu sei que você pode estar pensando que isso tudo é muito difícil de acontecer, mas nessa aula eu vou te provar detalhadamente que isso tudo é possível e real, como já foi e é para mim e para centenas de pessoas que eu já pude ter o prazer de acompanhar nos seus tratamentos. Só que para quem não viu a aula 1 ou 2, é melhor dar uma pausa aqui, porque nessa terceira aula eu estou contando que você já sabe as informações das aulas passadas. Então basta clicar em algum lugar, provavelmente aqui em cima, e acessar o vídeo que você quiser ver. Então agora nós vamos direto para o conteúdo. A gente tinha parado no momento que eu estava começando a falar sobre as couraças musculares. E eu prometi para você mostrar um desbloqueio físico na couraça oral, que geralmente ficam bem tensas e sobrecarregadas na ansiedade. E para eu chegar nesse exercício, eu preciso te explicar para que serve um desbloqueio numa couraça. E porque ele te permite reduzir, às vezes até eliminar totalmente a ansiedade. Se você fizer isso, é claro, da forma certa. No estado ansioso, o corpo cria certas presilhas emocionais para se proteger de alguma ameaça que a gente está sentindo. Imagina uma pessoa que está ansiosa ou ansioso porque seu pai, sua mãe, seu irmão, seu amigo, seu filho, seu inimigo, enfim, seu chefe, qualquer pessoa ou pessoas ameaçadoras por qualquer motivo está no mesmo ambiente que ela. Como assim? Veja, as pessoas causam tensão na gente. Não porque elas são más, mas porque elas são como são. Isso pode pressionar o nosso corpo emocional e físico. E mesmo que sejam pessoas amadas e queridas, não se exclui a possibilidade de elas causarem incômodos. Mas vamos para um exemplo mais tradicional. Imagina que você tem um chefe bem rigoroso, no trabalho, por exemplo, e que quando ele aparece você imediatamente se tensiona, porque você sabe que a qualquer momento pode vir algo que vai te impactar negativamente, como já deve ter acontecido em ocasiões anteriores. Então, para você se proteger, você coloca uma armadura no seu corpo, como um guerreiro que vai para a guerra e põe uma armadura. Só que você não está realmente numa guerra clássica, você está num escritório, por exemplo. Então a armadura que você veste é muscular. Então ao invés de você colocar um colete de ferro, você contrai a musculatura para ela fazer a função de um colete de ferro. Mas para que serve isso? Por que o corpo cria essa condição? Isso serve para uma coisa bem específica, para você sentir menos. Porque quando você contrai o corpo, você fica menor em tamanho. E você dificulta a sua respiração acontecer ampla e suavemente. Então você não se abre para aquilo, você fica protegido. E se a sua respiração está curta, você não sente muito. Bom, então você deve pensar que é ótimo ter couraça. E sim, é bom. Ela serve para te proteger e tudo que o corpo produz é inteligente e serve para te beneficiar de alguma forma na sua vida. Se ele criou a couraça, é para você viver melhor. Porque o corpo sempre quer que você viva. E viva da melhor forma possível. Isso na psicologia a gente chama de pulsão de vida. Mas aí você deve estar pensando, mas então por que o Vitor está propondo desbloquear as couraças se elas são úteis e essenciais na minha vida? E você tem razão em pensar isso, se não fosse por um único motivo. Quando a contração no corpo ela é prolongada
e a couraça se endurece demais, para de pulsar entre contração e relaxamento e se estabiliza na contração crônica, fechada, endurecida. Então, ao invés do corpo contrair só quando o chefe aparece, por exemplo, ele fica contraído para sempre, em todas as relações e todas as circunstâncias. O Reich, o criador da psicologia corporal, descobriu isso espetando amebas. Ele fez um experimento com amebas, onde ele espetava elas, e elas contraíam. Espetava e elas contraíam. Tipo, que negócio é esse aqui me espetando? Até que um dia ele espetou, e elas contraíram, mas nunca mais descontraíram. E foi aí que ele descobriu a couraça muscular. As amebas estavam se protegendo daquele espeto constante. Então ela falou, esse ambiente espeta, então eu já vou ficar preparado para me defender dele. Então foi aí que ele descobriu a couraça muscular, que tem o mesmo funcionamento no nosso corpo. Nós contraímos cronicamente o músculo e carregamos essa armadura pesada para sempre, com medo de um futuro ataque. Nós descansamos de armadura. Dá para imaginar isso? Porque a gente naturaliza ela como se fosse nossa segunda pele. Esquecemos dela lá. E mesmo incomodando, irritando, sendo desconfortável, a gente não sabe nem mais como tirar ela, porque a armadura se torna tão normal que até faz parte da sua identidade como pessoa. Mas para pensar. A sua couraça, as suas couraças, a armadura que você está usando hoje, o seu corpo, te mantém ou te tira desses estados ansiosos? Te alivia ou te gera o sintoma da ansiedade? E é por isso que é importante flexibilizar a couraça, a armadura, para permitir o seu corpo usar a proteção quando ela for necessária, mas deixá-la de lado quando não for. E a gente pode até pensar que para isso acontecer, basta fazer uma massagem, um toque, relaxar a musculatura de alguma forma, com um alongamento, por exemplo. Mas não. Sem a consciência do bloqueio, infelizmente, não acontece permissão emocional para o seu corpo liberar e flexibilizar a couraça. E é por isso que a terapia corporal se diferencia das práticas que olham só para o corpo físico ou as práticas que olham só para o corpo emocional. Os exercícios podem até ser parecidos, mas o impacto e a profundidade é diferente porque conecta mente, corpo e emoção. E se você não sabe como fazer isso, não se preocupa. Você é só mais uma pessoa dentre milhões que também não foi educada corporalmente. E eu estou aqui exatamente para te ajudar nessa questão. Porque todo mundo vive de armadura, o tempo todo. Imagina qual é a consequência disso, né? De estar 100% armado, 100% do dia e às vezes até 100% da noite. Ou melhor, no exemplo anterior, qual seria a consequência da pessoa se proteger do ataque do chefe, mesmo sem a presença dele? Ou seja, estar em estado de tensão e alerta para algo ameaçador, mesmo que ela não esteja na presença de algo ameaçador. Como seria a noite de sono dessa pessoa? Ou o momento de relaxamento dela? Como seria o convívio com as pessoas que ela ama e os momentos de prazer? Seria, no mínimo, muito difícil, porque o corpo dela está defendido, esperando a qualquer momento um ataque emocional ou físico. E esse é o caso das pessoas cronicamente ansiosas. Elas literalmente estão preparadas para atacar ou para fugir. Nós chamamos isso de estado ansioso, estado que anseia e se prepara para algo que pode vir, mesmo que não venha. E existem vários graus e motivos para isso acontecer, mas todos têm o mesmo funcionamento emocional e dos músculos, e contraem da mesma forma o corpo, alimentando as mesmas couraças, em menor ou maior grau. Então, para sair desse ciclo vicioso, você precisa ensinar o seu corpo a deixar descansar a armadura que gera ansiedade. Ou seja, você não vai abandoná-la, mas vai trocar de roupa, a experimentar algumas mais confortáveis e macias. Só assim você pode acessar momentos de alívio, de descanso, de soltura, deixando o seu corpo voltar a pulsar e a sentir a vida mais tranquilamente. E é claro, a evitar uma fadiga emocional completa ou ter ou manter uma doença física ou uma crise mais aguda de ansiedade ou até mesmo de pânico. Então agora eu vou mostrar exatamente as contrações que ocorrem no seu corpo e que te impede de sair naturalmente da ansiedade. E logo em seguida eu vou te mostrar o exercício prático que eu preparei para você aliviar uma das couraças mais importantes envolvidas na ansiedade. Vamos lá? Como a ansiedade sempre tem um alvo, tipo alguém ou alguma coisa que desperta ela em você, você sempre tem ansiedade por algo desagradável que está acontecendo aqui em seu entorno. Pode ser no presente, aqui e agora, pode ser algo que aconteceu no passado, ou pode ser algo que vai vir a acontecer, ou pode vir a acontecer.
Isso gera um movimento corporal de retraimento e repulsa com a realidade. Esse movimento gera um impulso no nosso corpo, que é para cima e para trás, como se você quisesse se afastar da realidade. Da mesma forma que acontece quando você não gosta de uma pessoa e você se recusa à aproximação no movimento corporal. Você vai se esquivando dessa pessoa. Ou quando você não quer comer algo que está na sua frente e você se recusa corporalmente. Ah, não quero isso não. Mas para que serve esse movimento que o corpo faz? Para cima e para trás? E o que ele tem a ver com a sua ansiedade? Bom, primeiramente, o movimento para cima, que te afasta de coisas desagradáveis. Quando o seu corpo faz isso, ele também se afasta das suas pernas e dos seus pés, que te davam sustentação e apoio na realidade e apoio no corpo. Então é como se algo tivesse te tirado do chão. Como diz a própria expressão popular, né? Puxar o tapete, ficar sem chão. Né? Então a sabedoria popular também sabe informações corporais, mesmo que inconscientes. E uma outra forma de entender isso é se você conseguir imaginar o que aconteceria se você apertasse a parte de baixo de um recipiente maleável, cheio de água, por exemplo, como uma garrafa PET ou um saco plástico. A água se deslocaria para cima, a partir da pressão exercida embaixo. E é exatamente isso que acontece energeticamente com o nosso corpo e muscularmente também. E para isso a gente tem que contrair a couraça pélvica, abdominal e diafragmática. As três responsáveis pela parte inferior do corpo e que dão a sensação de enraizamento, pertencimento, presença. E com esses membros da base bloqueados, a energia do seu corpo só tem um caminho, que novamente, como diz a sabedoria popular, é subir para a cabeça. Mas não no significado que a gente dá para essa expressão, e sim energeticamente falando, como no exemplo que eu dei do saco plástico apertado. E o seu corpo fica então como se fosse uma árvore sem raiz. Qualquer vento forte ou não é ameaçador, porque quando você não está bem ancorado ou ancorado no corpo, a sensação é de literalmente perder o chão. E aqui é onde entra o risco de depressões mais fortes e pensamentos suicidas. E tudo isso acontece por falta de enraizamento corporal, que na análise bioenergética a gente chama de grounding, que não tem tradução exata para o português, mas podemos dizer que seria um aterramento ou um enraizamento do seu corpo em direção ao chão, à terra. E você pode perceber o efeito dessa falta de grounding por algumas sensações físicas, como fraqueza nas pernas, tremor, dificuldade e cansaço em ficar em pé, queimação no estômago, dores lombares, pensamentos que ficam a 1000 por hora, confusão mental, afobação ou falta de coordenação motora. E também algumas percepções emocionais, como sensação de falta de apoio, de sentimento de rejeição, de insegurança, de abandono e solidão. E tudo isso acontece devido ao movimento da subida energética do corpo que gera essa falta de grounding. Ou dizendo de outra maneira, você perde o eixo. Já no segundo movimento, que te desloca para trás, significa uma evitação de contato. E é aqui onde seus braços enfraquecem e perdem força, podendo se contrair ou amolecer. Porque eles têm uma relação com tudo aquilo que você pode pegar, pode trazer para perto, pode tocar, ou que você pode afastar, manter longe do seu espaço, distante, né, impondo um limite, dizendo não, isso não quero. Então o braço tem essa função de trazer ou afastar. E como você se sente impotente ou com dificuldade em entrar em contato com aquela coisa difícil que está acontecendo, os braços sentem que eles perderam a utilidade e começam a se esvaziar de energia. No exemplo da pessoa que trabalhava no escritório, é como se ela sentisse que não pode fazer nada para mudar ou para barrar a hostilidade do chefe. Então os braços dela morrem energeticamente. Não consegue fazer esse movimento ou não pode fazer esse movimento. E ela se endurece para aguentar aqueles impactos de fala, de ação, então o corpo dela internamente se contrai. E é por isso também que os braços formigam na crise de ansiedade, que é o momento em que o corpo tenta reenergizar e redistribuir a energia corporal que ficou aprisionada. Você sente isso através de formigamentos, que é como se fosse uma abertura do fluxo energético no corpo. Então, resumindo, o fluxo emocional do corpo para de ir para os braços e para as pernas. Isso significa que a energia vai se concentrar onde sobrou espaço: peito, pescoço e cabeça, que ficam hiperativados, mas sem vazão, gerando aquela angústia que você deve conhecer. Como se as sensações não tivessem para onde ir,
E realmente não tem. E você pode perceber essa supersaturação na região superior através de sensações como taquicardia ou pressão no peito, aquele nó na garganta e aqueles pensamentos que ficam hiperativados e acelerados na sua cabeça. Ou seja, tudo intenso nessa parte de cima e na parte de baixo mais frágil e instável, gerando sensação de instabilidade e falta de controle, né? Como se estivesse bambeando aqui em cima. E eu imagino que você deve estar se perguntando como transformar tudo isso. E agora é que eu vou dizer qual é o caminho que você pode seguir para modificar essa estrutura emocional, porque é uma estrutura construída. Mas antes de eu falar isso, eu gostaria de cumprir meu combinado anterior com você. Em algum lugar dessa página você tem um botão para acessar o exercício de alívio da tensão maxilar. Lá tem uma sequência simples de exercício para você distensionar um pouquinho a mandíbula, que é o anel oral, apesar de eu não entrar na parte emocional desse desbloqueio. Eu gostaria de lembrar que essas flexibilizações que a gente está falando aqui não tratam a ansiedade por si só, apenas aliviam um pouco, dá um respiro. Porque para tratar você precisa estruturar o corpo de uma outra forma, emocionalmente diferente, invertendo esse fluxo energético, aumentando a base, a solidez dele para sustentar os seus sentimentos. Mas Vitor, como que eu posso acessar então esse tratamento completo para a ansiedade para aprofundar nesses conhecimentos? Veja, se você chegou até aqui e está se fazendo essa pergunta, eu tenho certeza que esses conteúdos já fizeram sentido e alguma diferença na sua vida. Mas para algo mais aprofundado, com transformações mais palpáveis, é preciso um pouco mais. E por isso eu criei um tratamento mais intensivo, onde eu vou te acompanhar em um processo mais avançado. Mas não será um treinamento aberto como esse, porque as informações e as práticas que eu vou disponibilizar lá só podem ser acessadas por quem realmente está comprometido com a sua transformação. E esse tratamento funciona para quem está em terapia, para quem não está, para quem toma ou para quem não toma remédio, para quem tem ansiedade lá em cima ou uma ansiedade mais tranquila, enfim, para todas as pessoas que sofrem desse sintoma em algum nível. Porque nesse curso eu pressuponho que você vai ter zero equilíbrio emocional e zero consciência corporal. Então eu vou junto com você, desde o começo, passo a passo, degrau por degrau, mostrando como construir essa nova realidade emocional juntos. E você finalmente vai poder deixar de ser alguém refém da ansiedade, saindo daquela impotência de não ter o que fazer, ou de ficar na dependência de remédios, por exemplo, para alguém que tem um mínimo de autonomia emocional, de percepção, consciência e conhecimento para lidar com a sua realidade. Então, mesmo que os fatos que te deixam ansioso ou ansioso não mude, o tratamento vai te ajudar a mudar a sua relação com aquilo que te deixa ansioso ou ansiosa. Ou seja, você pode continuar vivendo no mesmo local, com as mesmas pessoas e até fazendo as mesmas coisas de sempre. E ainda assim, não ter os malefícios da ansiedade. E se você acha que não está pronto ainda, que não é a hora de iniciar o tratamento com a terapia corporal, eu entendo você. Eu também achava que não estava pronto quando eu iniciei. Só que eu percebi que a preparação acontece no caminho, no decorrer da coisa. E eu estou aqui falando com você exatamente porque eu comecei. Então daqui a 6 meses você vai querer me agradecer muito por ter começado hoje também. E para não te deixar na curiosidade, eu vou te dar uma amostra rápida e resumida de uma parte do que você vai encontrar nesse curso mais avançado. Ele está dividido em 3 módulos sequenciais e já no primeiro você vai ter acesso a aulas onde eu vou te mostrar como que o relacionamento com o seu corpo ele acontece na prática, no dia a dia. Então você vai ter aulas sobre temas como inundação emocional. Sabe aquela sensação de quando você está tomada pelo sentimento, inundada por uma emoção e você não consegue enxergar qual é a melhor saída para aquela situação? Então, a gente vai começar falando exatamente disso. Também vamos ter aulas sobre sinais do corpo, onde eu vou treinar os seus sentidos para você conseguir decifrar aqueles sinaizinhos que o nosso corpo dá de vez em quando. E que a gente acaba ignorando eles por não saber nem o que eles significam, nem o que fazer com aquilo. E eu também vou falar sobre o significado de cada uma dessas sensações que você pode ter. Você deve ter sentido aquele arrepio na espinha, uma queimação no estômago ou uma dor que aparece do nada em lugares estranhos no corpo. Enfim, são várias sensações que vêm para alertar coisas importantes e que a gente não está vendo. E também vamos aprender a dar um reset na nossa cabeça. Sabe aqueles pensamentos insistentes que ficam ali atordoando, batendo sempre no mesmo lugar, que vêm e voltam toda hora, que ficam cobrando, culpando ou exigindo coisas da gente?
essa aula é sobre como resolver isso. E como você deve imaginar, cada parte do nosso corpo digere uma emoção ou um pensamento diferente. Tem sentimentos que travam aqui na garganta, outros afetam o estômago, o ombro, o olho, enfim, nós também vamos acessar os significados emocionais das diversas partes do corpo. E a boa notícia é que para lidar com tudo isso já vem de fábrica no nosso corpo 3 recursos naturais que são muito poderosos para nos curar emocionalmente e até fisicamente, mas que poucas pessoas acessam isso, mas que também vai ser revelado e trabalhado nessa aula. E por último, eu vou te mostrar um segredo dos psicólogos corporais para facilitar e acelerar nossas transformações pessoais. Então, nesse primeiro módulo, você vai estar muito mais próxima do que acontece no seu corpo e nos seus sentimentos. E o objetivo é ir transformando cada vez mais o seu corpo no seu melhor amigo, porque é nele que está a chave da sua transformação. Mas algumas pessoas podem ficar pensando, será que eu vou conseguir fazer essas coisas que ele está me falando? Será que esse curso é para mim? E eu só posso te dizer uma coisa. O fato de você ter chegado até aqui já me diz que esse curso é para você. Porque por mais que essa realidade de autonomia emocional e corporal que eu estou te contando possa parecer distante da sua, eu vou passar tudo isso com muita organização, com uma linguagem simples, trazendo informações mastigadas, de fácil entendimento e que fazem sentido na prática. Então, na verdade, você vai só se reconectar com o seu corpo e relembrar a sabedoria que já existe dentro de você. Então sim, você vai acompanhar todas as aulas perfeitamente. E quando você chegar no segundo módulo, eu vou te mostrar o que te levou a ser uma pessoa ansiosa e como sair desse labirinto emocional. E para isso você precisa ver o labirinto por cima, não estar dentro dele. Eu vou te mostrar 2 sentimentos inconscientes e primitivos que ficam impregnados no nosso corpo desde a infância e que impede a gente de progredir e ter uma visão clara sobre a realidade, desvendada da realidade. Eu vou fazer isso mastigando um conhecimento psicológico de ponta, de forma acessível e compreensível, que geralmente só pessoas graduadas em psicologia têm acesso. E é claro, eu vou aliar isso com práticas corporais. E no terceiro e último módulo é onde vem a cereja do bolo, onde eu vou te mostrar como trabalhar com o seu corpo na prática, propondo exercícios que vão te ajudar a mudar os seus pensamentos e os seus sentimentos concomitantemente com a prática corporal. E eu vou praticar junto com você várias aulas te mostrando exatamente o que você precisa fazer para obter mais segurança e controle sobre o seu corpo e naturalmente obter mais centramento e estabilidade emocional. E todo esse material vai sendo liberado gradativamente, semana a semana, para garantir que você vai ter um desenvolvimento bem consistente e sem atropelamentos. Mas Vitor, eu não tenho tempo para fazer essas aulas. Sem problemas, você pode acessar no seu ritmo, quando e de onde quiser, porque esse material é disponibilizado totalmente online e seu acesso ficará disponível por no mínimo 1 ano. Mas na verdade verdadeira, esse é só um prazo que eu te digo para te tranquilizar. Porque enquanto existe a Hotmart, que é a plataforma mais conhecida de curso online aqui do Brasil, e onde o curso está hospedado, você vai poder ter acesso livre a ele, totalmente livre. Enfim, tá lá. Mas o que eu quero deixar claro é que esse não é o único caminho que você pode escolher para cuidar da sua ansiedade. Porque existem outras maneiras. Esse é apenas o caminho que fez sentido para mim, na minha vida, e para centenas de pessoas que eu já entrei em contato ou conduzi tratamentos e também fez sentido para a vida delas. E por essas práticas e experiências, eu percebi que esse é o jeito mais rápido, que economiza tempo de vida e frustrações com tratamentos que só tampam o sol com a peneira. Quando você vê, não mudou nada estruturalmente. E muito melhor do que isso, quando os resultados já começam a chegar e estabilizar na sua vida, você poupa desgastes em relacionamentos que podem se abalar facilmente com ansiedade, você deve saber disso também. E é claro, poupa a sua saúde psicológica e corporal de um afundamento, transtorno diário. Então quem sabe daqui a 6 meses você já não está dando dicas e orientações aí para amigos e amigas a encontrarem também um caminho de cuidado da sua ansiedade. Porque quando a gente recebe uma coisa muito boa, o que a gente mais quer de verdade é compartilhar. E é por isso que eu estou aqui. Esse conhecimento não pode ficar só na clínica individual, para pessoas que podem pagar por um valor caro de tratamento. Pensando nessa partilha e como eu poderia te ajudar ainda mais, eu resolvi preparar 13 bônus de cortesia, que são conteúdos extras, mas que também afetam positivamente o seu corpo e a sua ansiedade. E o primeiro deles é sobre banho com ervas e escalda-pés. Aqui eu falo por que a água quente, junto com ervas, causa um impacto muito positivo no nosso sistema bioenergético.
E mostro também a forma mais eficaz de fazer isso e quais são as ervas principais que você pode usar. O segundo bônus é um acesso livre às 3 aulas do curso básico de ansiedade baixa. Esse aqui que você está vendo, para você poder ver e rever quando quiser. O terceiro bônus é uma aula incrível de yoga, especialmente para pessoas ansiosas, que vai ser ministrada com muita sensibilidade e cuidado pela Ana Luísa Reis, que morou na Índia e na Tailândia por alguns anos, onde se formou em yoga, meditação, thai massagem, que vai te conduzir com certeza para o melhor caminho que o yoga pode te levar. O quarto bônus é sobre os óleos essenciais mais eficazes para o tratamento da ansiedade. Para quem não conhece, são extratos bem concentrados de óleos de diversas plantas, que têm um poder fenomenal sobre o nosso sistema corporal e emocional. E aqui eu vou falar quais são os óleos mais eficazes para quem sofre de ansiedade e como utilizá-los. O quinto bônus é sobre alimentação. Eu vou te mostrar como você pode fazer para não descontar da ansiedade na comida ou para não perder totalmente o apetite quando você estiver em estados ansiosos. O sexto bônus será uma prática de pranayama, que para quem não conhece, são exercícios respiratórios ancestrais e milenares trazidos pelo conhecimento do yoga há milhares de anos atrás e que são muito eficazes para relaxar, aprofundar e se conectar com você mesmo. E também será dado pela professora Ana Luísa Reis. O sétimo bônus, eu vou conversar com você sobre como usar a iluminação do ambiente a seu favor. Vou falar sobre como iluminações intensas e claras e baixas e amareladas afetam a sua ansiedade. Também como as cores de roupa ou até mesmo as cores das paredes ou da decoração do ambiente podem afetar seu estado interno. O oitavo bônus serão lives, encontros em grupo e ao vivo pela internet, que eu vou fazer a cada módulo respondendo às suas dúvidas, às suas perguntas em tempo real e que depois ficará disponível para você ver e rever sempre que quiser. O nono bônus será o poder dos chás, além das propriedades das ervas. Aqui eu vou falar sobre o poder curativo que existe apenas no fato de você preparar o seu próprio chá. Não é nenhuma questão da erva, mas do ritual. E é claro, eu também vou dar algumas dicas de ervas especiais para a ansiedade. E o décimo bônus é a possibilidade de você participar de uma comunidade exclusiva no Facebook, que só tem acesso a alunos desse curso, onde você vai poder interagir com as pessoas que têm o mesmo interesse e as mesmas dificuldades que você. E é claro que estão fazendo o mesmo tratamento. Ou seja, você não estará sozinha ou sozinho. Você vai poder compartilhar a sua experiência, perguntar, interagir e também acompanhar o processo evolutivo de outras pessoas. O 11º bônus são elementos pesados e fofos. Aqui eu vou mostrar como você pode usar objetos que você tem na sua casa com certeza, como almofadas, cobertor, e também como você pode usar saquinhos de areia pesado para acessar sensações de conforto emocional no seu corpo. Já o 12º bônus será sobre cristais, que complementam e amplificam o bônus anterior. Porque além de ser um elemento pesado, por ser um mineral, ele tem a capacidade de influenciar organicamente o nosso corpo e alguns deles em específico produzem uma sensação de relaxamento muito grande. E eu já experimentei inúmeras vezes no meu corpo e com muitas pessoas. E o relaxamento às vezes é quase instantâneo. E nesse bônus eu vou te mostrar como utilizá-los e quais são esses cristais. E por último, o mais incrível bônus, o encontro presencial. Presta atenção nisso aqui. Ao entrar para essa turma desse curso avançado de ansiedade, você vai ser a minha convidada e o meu convidado para esse encontro presencial totalmente gratuito, nesse espaço aqui que é o Espaço Terapêutico Aion, onde eu atendo e facilito cursos. E você vai poder interagir pessoalmente comigo e conhecer os processos de cada aluno de perto. Você vai poder conversar, perguntar e, é claro, nós vamos fazer várias atividades emocionais e corporais nesse dia, que eu tenho certeza que vai possibilitar um avanço imenso no seu tratamento. Mas atenção, porque esse último bônus do evento presencial só vale para as 30 primeiras pessoas que se inscreverem no tratamento da ansiedade. Enfim, os bônus são uma cortesia minha para você e não são vendidos separadamente. Mas se fossem, valeriam 4 vezes o valor desse curso. E falando nisso, você deve estar se perguntando quanto essas transformações vão custar. Primeiramente, eu gostaria de dizer que isso não é um custo, longe de ser um custo. É um investimento em você, na sua saúde, nas suas relações, no seu trabalho e, sobretudo, na sua qualidade de vida. E é claro que esse curso não vai ter um valor de qualquer curso da internet por aí. Afinal, é um tratamento profundo, único e que não existe igual em nenhum outro lugar. Que vai te ajudar imensamente a tratar
os sintomas da sua ansiedade. Mas eu também já adianto que não vai ser pelo preço, pelo valor dele, que você vai ficar de fora dessa oportunidade. Para facilitar o acesso a todas as pessoas que verdadeiramente querem participar, eu resolvi abrir a possibilidade de dividir o valor em até 12 vezes no cartão de crédito sem juros nenhum. Então, caso você queira parcelar, os juros vão ficar por minha conta também. Você pode pagar à vista, caso desejar, por boleto, débito bancário, PayPal, enfim. Falo mais sobre isso depois. Mas o que eu queria dizer é que eu confio tanto nesse conhecimento e tratamento que, além de facilitar todas essas formas de pagamento, eu vou dar uma mega garantia para você. Eu me comprometo a devolver 100% do seu dinheiro, caso você decida que não quer mais o curso em até 15 dias depois de comprar. Então o seu risco é literalmente zero. Você vai poder acessar as aulas e experimentar o conteúdo. E caso você ache que esse curso não é para você por qualquer motivo, é só me enviar um único e-mail em até 15 dias depois da compra e eu devolvo todo o seu dinheiro sem nenhum problema e ainda nós continuamos amigos. E se você se interessou por essa oportunidade, presta muita atenção no que eu vou te falar agora. A próxima segunda-feira, às 9 horas da manhã, em ponto, eu vou te enviar um e-mail com o link do vídeo onde eu detalho minuciosamente todas as condições, o valor e, é claro, como você faz para se matricular. Então veja se os meus e-mails estão chegando para você na sua caixa de entrada ou estão indo para o lixo eletrônico, não sei. Porque é por lá que eu vou te enviar o link de acesso. E caso você prefira também, pode entrar no meu grupo de WhatsApp, porque eu também vou enviar o link de acesso por lá. Basta clicar em algum lugar dessa tela onde deve ter um botão grupo de WhatsApp. Lembrando que só as 30 primeiras pessoas a se inscreverem ganham o bônus do evento presencial. Então, se eu fosse você, se matricularia logo nas primeiras horas da manhã. E outra coisa que eu preciso te avisar é que, apesar desse curso ser online, o número de inscritos é limitado, porque eu não tenho tempo de acompanhar com qualidade o processo de muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, se você está pensando em se matricular, se programe de verdade para acessar o link o mais cedo possível para você garantir a presença nesse curso. Porque é um lançamento único e não tem programação de abertura de outras turmas. Então, se você tem alguma dúvida ou pergunta sobre o curso avançado, deixa aqui embaixo na área de comentários, porque eu vou ler uma por uma com a maior atenção e carinho do mundo, ou entre no grupo de WhatsApp para falar diretamente comigo. Foi um prazer imenso estar com você aqui durante essa semana maravilhosa. Eu espero ter contribuído de alguma forma na sua vida. Um grande e carinhoso abraço. Nós nos encontramos na segunda-feira, 9 horas da manhã, quando eu liberar as inscrições para o tratamento avançado de ansiedade. Fica de olho no e-mail. Um grande abraço e até lá. Deixa sua pergunta.